Fala, guerreiro, Guerra Fute 13 na área. Nesse vídeo nós vamos trazer aí Brasileirão. Tivemos a vitória do Cruzeiro, agora é o líder com 30 pontos. Vamos falar sobre MLS. Amanhã tem jogo. Lembrando que hoje é sexta-feira, já passa da meia-noite. Vamos falar também sobre Copa América. Vamos falar sobre Euro Feminino e muito mais para você. Além de Série B, tem jogos hoje, né? Sexta-feira nós teremos esses jogos aí da Série B. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Se liga aí que o Galo venceu na Sul-Americana. O único time brasileiro a vencer. Um gol com um jogador a menos. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Fica conosco aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do seu time do coração. Em primeira mão, tá aí na sua tela, primeiramente MLS. Amanhã tem Atalanta United e Charlotte. Montreal e Chicago Fire, Columbia Crews e DC United, teremos New England, que perdeu, né, de virada aí, vai jogar contra o Orlando City. E o algoz aí do New England foi o New York Red Bull, que joga com o Inter Miami, time de Messi. Será que vai aprontar? O time do Messi perdeu de 3-0. E temos aí, ó, Dallas, né, Futebol Clube contra o St. Louis City. São jogos da MLS, tem mais jogo aqui, vamos trazer para você aqui, ó. Tá na tela. Tá aí, então Houston Dynamo e Philadelphia Union, Nashville contra o Toronto, Seattle Sounders, né? Aquele mesmo lá do Mundial, contra o São José. Sporting KC contra New York City, né? New York City. Teremos Real Salt Lake contra Cincinnati e San Diego contra o Wildcats, que vem se recuperando. Muito bem, obrigado. Fechando aí então os jogos da rodada, né, da MLS, teremos aí LA, né, o Los Angeles Futebol Clube contra o Los Angeles Galaxy, dois times da mesma cidade aí, tem o mesmo nome, a diferença está no Galaxy, né? E falaremos aqui também sobre o último jogo, Portland Timbers contra Minnesota United. Então essa é a MLS com muitos jogos aí, lembrando que no vídeo da manhã eu não trouxe, né, os play, aliás, a pré-Champions e nem a pré-Liga Europa e Conferência League, né? Então vamos trazer nesse vídeo, já no finalzinho. Vamos primeiro falar de Campeonato Argentino, tem jogo, é amanhã, né? Tá aqui na tela então, na verdade é hoje, né? Já virou, passou da meia-noite, tem Boca Juniors e União Santa Fé, Tucumã contra o Central de Córdoba. Amanhã tem São Lourenço e Ginásio, sabadão, Lanús e Rosário Central, Platense contra o Velho Sarsfield, Godoy Cruz contra Sarmiento. Tem mais jogos amanhã. Só mais um, né? Instituto e River Plate termina aí então os jogos de sábado do Campeonato Argentino. Vamos falar de Brasileirão. Tivemos a vitória do Cruzeiro, tá aí na tela, bem maiúsculo, né? Contra o Fluminense. Cruzeiro que agora é o líder com 30 pontos. Você vê a tabelinha aparecendo aí no canto da tela, né? Vitória bastante importante de um time aí que vinha de reconstrução, vinha de Série B e passou baixos aí na vida e agora está no topo da tabela, ultrapassando aí o Flamengo 2-0. Você quer ver de quem foi os gols, né? Fabrício Bruno fez o primeiro e Caio Jorge, ó, ele aí, então marcou. E o Fluminense não fez nada na despedida do Joe Arias, né? Que agora foi vendido, saiu, né, do Flusão. E temos aí, ó, o Fluminense teve mais posse de bola, teve mais chutes, 28 chutes, acertou 6 contra apenas 8 do Cruzeiro, que acertou 5, dois deles entrou. Eficiência superior do Cruzeiro, né, que jogou um pouco mais recuado, mas venceu a partida. E você que está com vontade de assistir Brasileirão, amanhã, sabadão, tem mais, ó, tem Fortaleza e Bahia, Vasco e Grêmio, Mirassol e Santos. Esse jogo aqui é interessante, Mirassol e Santos, né? São Paulo e Corinthians, choque, né? Pesado aí entre as duas equipes paulistas. Lembra que eu falei que o Corinthians precisava vencer o Ceará antes, né, de jogar com o São Paulo, até porque corria risco. Corre risco aí de perder. E lembrando que o jogo é no Morumbi, né?
e entrasse na zona de rebaixamento. Agora está respirando um pouco mais tranquilo, mas pelo menos o empate aí vai ser importante para o Coringão, né? Os demais jogos são domingo. Você vai acompanhar o resumo aqui no canal do Guerreiro. Não perde, se inscreve no canal. Domingo, por exemplo, tem, ó, clássico, né? Fla-Flu e tem Palmeiras e Atlético Mineiro. Tranquilo, vamos aqui então, ó, de Série B. Tem jogos na Série B. É hoje, né? Sexta-feira já tem jogo aí da Série B, então, ó, calma aí. Tá aqui, né? Tivemos ontem Operário e CRB, 1-1, e Remo e Novo Horizontino, 1-1 também. Amanhã, deixa eu ver se tá atualizado aqui, se não é, já é hoje, né? Porque passou da meia-noite, é isso mesmo, né? Hoje, Atlético Goianiense e Criciúma e Ferroviário contra o Atlético, são os jogos de hoje. Aí sim, amanhã que é sabadão, né? Tem Goiás e Cuiabá, Curitiba e Paysandu. Fechando aí então essas jogadas. Calma que tem mais amanhã, né? Tem Avaí e Vila Nova, Volta Redonda e Atlético Paranaense no domingo. Dois jogos aí pela Série B, né? Série C tem jogos amanhã, lembrando que já passou da meia-noite, então já é sabadão. Vamos só atualizar aqui a página, tanto da Série C como da Série D, para trazer a informação correta aqui para você, beleza, guerreiro? Fica aí, guerreiro. Sai não, né? Então tá aqui, ó. Muito bem. Amanhã tem Ituano e Botafogo da Paraíba, ABC e Maringá, além de Ponte Preta e Floresta. O Londrina enfrenta aí o Itabaiana para fechar a rodada de sábado, né? No domingo, os demais jogos aí da Série C. Vamos aqui de Série D. Série D é um show de bola, né? 20 jogos aí com certeza vai ter nesse sábado, né? Vamos atualizando a página. Amanhã, pela Série D, anota aí, né? Para não perder nenhuma agenda, ó. Cianorte a partir das 3 da tarde contra o Itabirito, Santa Cruz de Natal contra o Ferroviário, Maranhão e Maracanã, Monte Azul e Operário do Mato Grosso, São Luís e Barra, Maricá e Portuguesa, né? A Lusa. Vamos aqui. Temos ainda Água Santa e Nova Iguaçu, Iguatu e Imperatriz, Trem, Ituna, Tocantinópolis e Alto do Piauí, Manauara e Gás, né? O Goianésia enfrenta o Luverdense. Teremos ainda o Goiatuba contra o Cascavel. Boa Vista enfrenta o Rio Branco. Tem mais jogos, como sempre, mais de 20 jogos aí. No sábado e o restante no domingo tem Lagarto aqui, ó, e Barcelona da Bahia. Uberlândia enfrenta a Inter de Limeira, Porto Vitória pega o Pouso Alegre, né? Águia de Marabá, Independência, Mixto enfrenta a Aparecidense e o Brasil de Pelotas enfrenta o Azures. União do Tocantins só joga no domingo, não apareceu aqui. Conforme eu mencionei, depois que terminar essa rodada, vai aparecer a rodada aí de domingo pelo Brasileirão Série D, onde tem muitos jogos. Vamos falar de Sul-Americana, dois jogos importantes aí nessa noite. E tivemos a primeira vitória do brasileiro aí nos playoffs da Sul-Americana, né? Foi do Galo, de pênalti, né? O Hulk fez o gol, apesar de ter tido um jogador expulso aí, o Galo foi para cima, não quis correr risco aí de trazer o jogo da volta com desvantagem, né? Tá aqui então, ó. Aqui já é o jogo de terça-feira, né? Já são jogos de terça-feira. Aqui, Bucaramanga, né? Os dois jogos que eu falei foi Universidade de Chile 5 contra o Guarani, Bucaramanga e Atlético Mineiro 1-0 para o Atlético, né? Tivemos jogadores expulsos aí de ambos os lados, primeiro do lado do Galo, e mesmo com a desvantagem, o Galo acabou fazendo aí o gol que deu a vitória, né? Vitória importante, né, para o Galo.
que vai levar o segundo jogo para casa contra o Bucaramanga. Já aqui tá tranquilo aí para a Universidade de Chile, né? E o Vasco vai conseguir superar na terça-feira o Independente Del Valle em São Januário? O Bahia ainda tem chance, né? Mas o Vasco aí eu acho mais complicado. Pode ser que vença, mas não leve, né? É o famoso venceu, mas não levou. Copa América Feminino, vamos falar dos jogos, né? Amanhã tem, ó, Uruguai e Peru, Argentina e Chile, né? Vamos ver quem jogou aí. Então, hoje, né? E vamos aqui. Tá aí, né? Tivemos o Jogo do Brasil, já falei, né? No vídeo, tem até um shotzinho aqui separado. E Venezuela. Amanhã, no caso hoje, né? Vamos atualizar a página. No caso hoje tem Peru e Uruguai, Argentina e Chile. Jogos a partir das 6, né? 6 da tarde, Uruguai e Peru. 21 horas tem Argentina e Chile. Amanhã, sabadão, tem Venezuela e Bolívia, Colômbia e Paraguai. E o Brasil joga quando, né? Joga aí na terça-feira contra o Paraguai, né? Então o Brasil aí tá de boa, vai pegar um bom período aí sem jogo, né? O Paraguai ainda joga aqui, joga amanhã e depois na terça-feira enfrenta o Brasil. Vamos aí se chega bem cansado, né, para isso. Vamos então trazer aqui, ó, Euro feminino, tivemos mais um classificado, foi a Inglaterra nas penalidades, né? 2-2 no tempo normal e a partida aí foi para os pênaltis, 3-2 para a Inglaterra que passa de fase aí. Agora aguarda aí o vencedor, né? Da próxima rodada aí, que é amanhã. Eu acho que já é hoje, né? Vamos atualizar aqui. Isso mesmo, hoje, Espanha e Suíça. Amanhã tem França e Alemanha. Só para você ter mais informações aqui, ó. Quem já está classificado, né? Então teremos a Inglaterra e Itália, né? E amanhã sai aqui o vencedor de quem vai pegar França ou Alemanha, né? Vamos ver aí se é a Espanha ou é a Suíça, que vai ser o segundo, terceiro time classificado aí. Time não, seleção, né? Classificada para a próxima fase, né? Vamos falar de pré-Champions, né? Tivemos aí, ó, acho que teve dois jogos aí que eu não falei, né? Vamos ver, ou teve ou vai ter, né? Primeira fase, terça-feira, né? Já falando desses jogos. Tá aqui ontem, né? Tivemos aí dois jogos, o Dinamo Minsk contra o Ludogorets, né? Ludogorets, 2-2 foi o resultado. O Linfield empatou também contra o Futebol Clube, e aí o Futebol Clube acabou passando. E aqui o Ludogorets passou pelo Dinamo Minsk. Está classificado. Agora começa aí na terça-feira a segunda fase da pré-eliminatória da Champions. Os times que passaram aqui da primeira fase vão enfrentar alguns times que já estavam aguardando aí essa segunda fase, né? Já tinha essa preferência. Vamos ver então aqui agora a Liga Europa. Tivemos jogos também. Vamos ver quem passou, né? Nessa primeira, segundo jogo da primeira eliminatória de classificação, né? Então tá aí. Tivemos, né, no caso ontem, que não está atualizado, a Catobe, né, perdeu aí para o Varsóvia 1-0. Com esse resultado, o Varsóvia passou. Eu vou ser bem rápido, vou só falar quem passou, né? O Shakhtar Donetsk passou 0-0 aí, no agregado 6. Tivemos aí o Rankin passou 2-2 no tempo normal contra o Sparta. E no agregado aí 3-2, tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. Tem mais aqui, né? Tivemos aí a classificação do CFR Cluj, né? 3-0, 0-0 o primeiro jogo. Tivemos a classificação aqui também do Seiji contra o Sabah Futebol, 3-3 no tempo normal, no agregado 5-3 para o Seiji.
Aqui quem passou foi o Xerife. O Xerife perdeu por 2-1, mas havia vencido o primeiro jogo por 4-0, 5-2 no placar agregado, né? Tem mais aqui? Tem. Aqui foi para penalidade, né? Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 2-1, aliás 1-1, né? E nas penalidades 3-1 para o Levski Sofia, né? Que passou de fase aí, tá na próxima fase. Aqui também deu pênalti, né? 2-2 no tempo no agregado, 2-1 no tempo normal, né? Então, esse time aqui havia vencido por 1-0, então deu 2-2. E nas penalidades aí, 6-5, né? E o AEK Lanark acabou passando, né? Então, agora a segunda partida, né, para a temporada já está definida aqui, quem que vai se enfrentar e subir, né, para então a Liga Europa. Os jogos vai ser ida e volta, né, dois jogos da segunda rodada, né, da segunda pré-eliminatória. Vamos falar aqui de Conferência League que também está na pré-temporada, né? Eu acho que é hoje, hein? É hoje aqui, Conferência League. Calma, passou um pouquinho, né? Quarta-feira, né? Tivemos então os jogos ontem, quarta-feira, né? Aquele mesmo estilo, né? Tá aqui então, ó. Quinta-feira, o jogão. Vamos falar quem passou e quem ficou pelo caminho, né? Então, o segundo jogo da primeira fase, né? Tivemos aí o St. Patrick passou, venceu por 2-0, tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. O Dila passou também, venceu o segundo jogo por 1-0, havia vencido o primeiro jogo por 2-1. 4-3 aqui para o San Coloma, né? 4-3 no agregado, no tempo normal perdeu para o Borac, que ficou só com 3 gols aí, havia perdido o primeiro jogo por 4-1. Então, é importante fazer o primeiro resultado, você viu aí, né? E no placar elástico é melhor ainda, que você vai ver time sendo superado aqui, né? O Flora, por exemplo, né, perdeu o primeiro jogo, né, por 3-0 e agora perdeu por 2-1, 5-1 no agregado. E aqui o time que foi superado, né? O NSI bateu, né, o HJK por 4-0 e no jogo da volta ele devolveu aí um 5-0 e tomou a vaga, né? Tá vendo aí? Placar bem elástico, mas ainda assim perdeu a vaga. Aqui tivemos um 4-5, né? No agregado, 1-1 no tempo normal. Então você tirei suas próprias conclusões aí. Com certeza foi um 4-3 no primeiro jogo, né? E o Torpedo se classificou, né? Torpedo passou, né? Vamos aqui, tem mais superação, né? 2-1 do FK Silix, mas ainda assim foi eliminado para o DIC. 3-2 no placar agregado. O Peide também perdeu para o Magips, aliás, venceu, né? E aí no placar agregado foi 7-3, né? Então o primeiro jogo, 3-2 aí para o Peide, que se classificou, né? Dudelange perdeu o segundo jogo e também havia perdido no primeiro para o Athletic Scout, 3-2, Athletic classificado. Temos aqui o Petroclube, também se classificou, 3-1 em cima do Birkira, 3-1 no agregado. Ó, mais um superado aqui, né? O Birkira havia vencido o primeiro jogo por 1-0, tomou de 3 no segundo e foi eliminado. Por isso que é importante um placar elástico, né? Outro exemplo de placar bem elástico que teve no primeiro jogo, mas não foi superado, o Forest, né? Contra o Floriana. O Forest foi eliminado, perdeu o segundo jogo, perdeu o primeiro e tá fora. Penbot contra o Kauno Zalgiris.
1-1 no tempo normal. E no primeiro jogo havia sido aí 3-0, né? Então 4-1 para o Kaunas Žalgiris, que se classificou para a próxima fase. Tem mais classificado aqui, né? 6-1 no agregado para o Neman, que venceu por 4-0 o segundo jogo. O Cop também venceu e se classificou. Quase passou aperreado, mas se classificou. Aqui temos o Partizani, que perdeu para o nome Kaluch, 1-0. E o Kaluch passou aí de fase, né? O Sutkes Niksin bateu o Dinamo Brest também por 2-0 e se classificou. Tinha perdido o primeiro jogo, né? Aí por 2-1, mas acabou virando aí a partida no placar. Mais uma superação aí, né? No placar agregado. Esse aqui foi vergonhoso, hein? Venceu o primeiro jogo por 1-0 e agora venceu o segundo jogo por 8-0. O primeiro jogo foi fora de casa, do Vikingur, 8-0 no segundo jogo, 9 no agregado. Vergonhoso aí para o Melisseva. Vamos aqui então de mais classificação. 4-5 no agregado e o Santo José passou de fase. La Flora também foi eliminada para o Vadar no agregado 5-2, placar no tempo normal 2-2. O Ki passou do SJK 2-0 também classificado. O segundo jogo vai ser na quarta-feira, jogo da segunda fase da pré-eliminatória. Então já temos aqui as definições e você vai acompanhar o resumo aqui no canal do Guerreiro, beleza? Então esse foi o nosso resumão do futebol, né? Dessa noite de quarta-feira, de quinta, né? De futebol. E se você gostou aí do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Não deixe de acompanhar o Guerreiro aqui com as datas, né, dos jogos e os resultados do seu time do coração. Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui. Vai aqui embaixo, ó, Guerreiro Motivacional, para você mudar de vida, beleza? Fui.